Queridos, paz e graça, você se considera uma pessoa boa? É sobre isso que nós queremos falar nessa pré-aula de hoje. Hoje nós vamos falar e estudar a pré-aula de número 8, que fala a bondade que confere vida. E eu quero tratar um tema muito bom com você, que é o tema sobre bondade, sobre amor, que confere vida a outras pessoas. A Bíblia diz que nós temos vidas e vida com abundância. Agora vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu quero iniciar essa pré-aula mandando um grande abraço às pessoas que estão conosco, nos agraciando e nos feito bênção, nos feito grande bênção no reino de Adonai. Quero iniciar mandando um abraço a Odete e Ademilson, lá na linha 205 Sítio, no município de Ji-Paraná, em Rondônia. Ao Everton Fernando, ao Diogo Vital, em Presidente Prudente, São Paulo, ao meu amigo pastor Oscar Ribeiro, Assembleia de Deus São Miguel do Guamá, no Pará, ao presbítero Valdomiro Ângelo Souza, na congregação de Porto Salvo, em Ituberá, Bahia, ao meu grande amigo Breno Mustafará, que sempre está conosco, compartilhando e sempre orando para que esse trabalho continue. Nós vamos falar sobre bondade que confere vida, e eu queria que você ficasse comigo, é só alguns segundinhos e eu já estou voltando. Falei que era rapidinho? Nós vamos falar sobre bondade que confere vida. Hoje, a pré-aula de número 8. Queria que você anotasse, tivesse com você Bíblia Sagrada, copo com água, caneta para riscar a sua Bíblia, riscar a sua revista, anotar alguns pontos importantes, outros que você pensou aí na hora que você estava assistindo essa pré-aula. E interessante é que você copie e cole, ou cole e copie, parte do que nós colocamos anexo a essa lição para você levar para a sala de aula e dividir com os seus alunos. Filme pequenos trechos dessa lição, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram, divulgue as pré-aulas, querido. Tem muitas aulas interessantes em outros canais para que você também aprenda um pouquinho mais. A sua sala merece um pouquinho do seu esforço. As pessoas que estão com você merecem ouvir algo novo sobre Jesus. E é isso, é o seu dever como professor, fazer e trazer algo novo todos os domingos. A EBD é a maior escola bíblica que nós temos no mundo, no Brasil, porque são cristãos genuínos evangelizando através da EBD e através da palavra de Deus. Querido, hoje a pré-aula de número 8, a leitura bíblica em classe está em Mateus 5, do versículo 20 ao versículo 26. Eu queria que você abordasse esse tema, a bondade que confere vida, de uma forma muito diferente. Nós vamos ler alguns tópicos, tópico a tópico da revista aqui, pontuar os tópicos e vamos falar sobre os tópicos. Na introdução da nossa revista, tem algo muito interessante, o textual da nossa revista fala o seguinte: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3,15 fala sobre isso. A verdade prática fala: a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Deus. Ao longo da revista nós vamos falar sobre isso, e eu queria que você prestasse bem atenção para que você tenha uma interação na sala de aula, para que você converse com seus alunos e tenha uma aula com dinâmica, tenha uma aula com participação. Isso é muito importante. A introdução fala assim: você já teve o coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus? É uma pergunta. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa introdução e que você abrisse comigo, eu estou com a versão judaica aqui, Mateus, o capítulo 5, o versículo de número 20, que diz o seguinte: pois eu lhes digo, a menos que sua justiça seja maior que a dos mestres da Torá e dos Purishim, vocês não entrarão no reino do céu. Tem algumas traduções que vão falar a menos que a sua bondade, e é muito interessante você falar sobre isso. Eu queria que você pegasse esse versículo que você acabou de ler aqui e falasse para a sua sala o seguinte, que Matthew Henry, que é um grande comentarista bíblico presbiteriano, ele diz algo muito interessante sobre esse versículo. Ele diz que ninguém deve achar que Cristo permite que ele, ou seja, que permite que o seu povo, toda a sua igreja, todos aqueles que se chamam filhos de Deus, brinque com qualquer um dos mandamentos da sua santa lei. Qualquer um brinca com os mandamentos de Deus, isso diz Matthew Henry. No seu pensamento aqui, ele diz que nenhum pecador ele participa da justiça justificadora de Cristo até que se arrependa das suas más obras. Eu também concordo com ele nesse ponto de vista. Outro ponto interessante é que a miséria revelada, a misericórdia aqui, misery no original, é revelada
no Evangelho conduz o crente a um aborrecimento de si mesmo ainda mais profundo. Ele diz que a miséria que está no homem aqui de pecado de Adão, ela é desfeita na conversão, e o homem ele passa a aborrecer a cada dia mais do seu velho homem. Por quê? Porque agora uma nova pessoa, é o que nós chamamos de nova criatura. Ele continua dizendo aqui que a lei é a regra do dever do cristão e que este agora tem que se deleitar nela. Se alguém que pretende ser discípulo de Cristo se permitir qualquer desobediência à lei de Deus, ou ensinar, olha que interessante, o próximo a fazê-lo, qualquer que seja a situação ou reputação entre os homens, não pode ser um verdadeiro discípulo. Se alguém dissemina algo contrário à nossa alma, se alguém dissemina algo contrário à nossa salvação, se alguém dissemina algo contrário às regras impostas pelas mitzvot, pelas leis de Cristo, ele não pode ser considerado um verdadeiro discípulo. Ele diz que a justiça de Cristo, que nos é imputada somente pela fé, é necessária para que todos que entram no reino da graça ou da glória, mas a nova criatura com coração que produz agora santidade, requer uma mudança radical no temperamento, na conduta desse novo homem. Eu concordo com o Matthew Henry nesse ponto de vista aqui, e eu anexo um pensamento meu aqui, do professor Elias, do pastor Elias, que é por isso que nós vamos entender aqui o porquê Jesus fala algo tão profundo no versículo de número 23, do mesmo versículo, ele diz, do mesmo capítulo. No versículo 23, ele diz assim: portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta junto ao altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente sua oferta. Olha que interessante, querido. Nós vamos entender o porquê Jesus fala isso, que nós devemos antes consertar com o irmão para depois ofertarmos, para depois fazermos o que nós fazemos no cotidiano de um culto, ir lá e apresentar a nossa oferta. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele é a oferta, ele é a oferta que foi feita no Calvário. É interessante que o que Jesus quer é que nós busquemos a reconciliação, que é espiritual, mais do que a oferta depositada sobre o gasofilácio, que é carnal. O que Jesus quer é que nós tenhamos reconciliação espiritual. Ele prefere mais a reconciliação entre irmãos do que a própria oferta. É o contrário do que as igrejas estão pregando nos dias de hoje. E isso deve ser colocado nessa introdução para que você inicie essa aula dando aos alunos um novo parecer sobre o que é oferta, um novo parecer sobre o que é o quesito bondade. Não adianta a pessoa ser bom na área financeira, na área do dízimo, na área das ofertas, e ter uma raiz de amargura com o seu irmão, não ser bom com o seu próximo. É isso que você deve introduzir na sua sala de aula. Já o tópico número 1 fala bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Fale nesse tópico aqui que o dia a dia em que nós estamos vivendo nos leva a observar que as pessoas vivem aqui uma dicotomia de atitudes. Olha que interessante, onde muitos deles alternam as ações positivas, boas, e também as práticas negativas que são má. Isto, embora cause transtornos no convívio social, parece fazer parte da rotina da vida humana desde o Antigo Testamento. E é interessante que desde o Antigo Testamento, Deus ele tem nos alertado, ele alerta o seu povo sobre essa dialética, sobre o cuidado das escolhas, que é algo sobre isso. Vamos para a Bíblia. Quanto à Bíblia, não tem pretexto. Há um texto muito bom em Deuteronômio, capítulo de número 30, é isso. O capítulo de número 30, o versículo de número 19. Olha que texto interessante. Diz assim, 30, versículo de número 19. Olha o que diz esse texto. Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresento a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam, vocês e seus descendentes. Querido, esse texto ele é muito usado para algumas pregações quando se fala de bênçãos e também quando se fala sobre maldição. Agora é interessante que você observa que a prática do bem
nesse texto é uma condução à vida. A prática do bem que o próprio Adonai está apresentando ao povo era para que eles continuassem vivendo na presença dele. E a prática aqui do mal é a condução à morte. O próprio Jesus, o próprio Yeshua, ele aplica essa palavra mais à frente quando ele está entre nós, seres humanos. Onde eu acho algo sobre isso, pastor Elias? João, capítulo 10, o versículo também de número 10. Olha o que diz o texto. Diz assim, olha o que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, e vida no sentido pleno, diz aqui a versão judaica. Olha que interessante. Esse versículo está nos orientando a viver vida em quê? Vida em abundância, mas em quem? No próprio Cristo. Quando eu escolho o Cristo, quando eu escolho a Bíblia, quando eu escolho as Escrituras Sagradas, eu tenho uma vida prolongada. Eu tenho uma vida não só aqui no sentido de vida eterna, mas no sentido também carnal. São poucas as pessoas que você vê morrer aí, assassinados, que são evangélicos. São poucas as pessoas que você vê morrer nas drogas, que são evangélicas. São poucas as pessoas que você vê... Eu estou falando aqui de verdadeiro evangelho. Porque na atualidade nós vamos ver muitas pessoas que se dizem evangélicos, que estão metidos em falcatruas, que estão mexendo com drogas. E isso que está acontecendo, infelizmente. Eu vejo inúmeros cantores mundanos que dizem que são evangélicos. Eu vejo inúmeros cantores mundanos que levam a vida, que se dizem evangélicos, que levam a vida como se fosse uma pessoa natural. E há uma diferença entre o ser natural e o ser convertido. E é sobre isso que nós queremos falar. Então é isso que nós precisamos entender, que desde o Antigo Testamento, Deus já está nos chamando a viver uma vida eterna. E o próprio Jesus disse que nós devemos viver uma vida de abundância, ou seja, o seu próprio modo de viver. O próprio modo de viver de quem? De Cristo. Ele teve vida com abundância. Ele teve vida, ainda que fosse uma vida de perseguição, mas uma vida que tinha a abundância da eternidade, coisa que as pessoas não têm aqui na terra hoje. Você deve falar para os seus alunos que entra aqui a palavra grega chamada ekrateia. E ekrateia significa autocontrole, significa disciplina. Ela está anexa também a uma palavra grega que nós traduzimos aqui como bondade. É por isso que eu iniciei aqui falando sobre isso. Bondade é traduzida como agatozune ou agatozone, para que você entenda. Agatozune, que é relacionado a esse termo bondade. Há um duelo, e vai existir um duelo aqui, e uma dicotomia entre o bem e o mal que existe em nós. É por isso que eu estou usando esse termo encateia. Encateia significa autocontrole, disciplina. Esse bem e o mal, ele deve ser controlado. Isso aqui está expressando que a nova criatura que foi conquistada no Calvário com o novo nascimento é quem deve controlar agora o quesito bondade e o quesito maldade. É você quem deve controlar. Ok, querido? O tópico de número 2 da nossa revista fala a bondade de Deus. Sobre a bondade de Deus, eu queria que você falasse que o seguir o coração do Pai não é fácil. Nós sabemos disso. Seguir o coração de Deus não é fácil. Por quê? A velha natureza sempre tentará nos tirar as boas ações, sempre tentará nos tirar a prática do amor. Isso aqui que nós vivemos isso no dia a dia, sempre vai tentar nos tirar o autocontrole. E nós precisamos entender que esse amor aqui, ele não deve ser somente para aqueles que precisam, mas principalmente para aqueles que não nos tratam bem, ou seja, que nos tratam com indiferença. E a prática do amor que nós estamos falando aqui deve ser manifestado a todos. Jesus salvou, justificou a todos. Ele não escolheu ninguém para justificar, não. Foi a todos. E o nosso amor deve ser manifestado a todos, principalmente com aqueles que nos tratam com indiferença. Ser bom com quem é bom é fácil. Agora, ser bom com quem é mau é extremamente demonstrar o caráter de Cristo em nós. Ser bom com quem nos trata com indiferença é demonstrar o caráter de Cristo existente em mim. Onde eu acho algo sobre isso? Bíblia. Não tem como correr a Bíblia. Romanos 5, o versículo de número 6 e 7, tem um texto fantástico sobre isso. Olha o que diz esse texto.
Romanos 5, o capítulo 5, versículo 6 até o 6, 7, 8, diz assim: pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato o Messias morreu a favor dos ímpios. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa. Ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer, Deus, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Precisa explicar mais alguma coisa sobre isso? Precisa falar alguma coisa sobre isso? Nós não merecíamos e ele se fez pecador. Ele morreu por nossa causa. É magnífico isso aqui, querido. O tópico de número 3, para você continuar, eu falo assim: um homem bondoso e uma mulher bondosa. Vai falar aqui sobre o caso de Jó, e eu acho magnífico essa história, querido. Vai falar, às vezes eu me pego nessas histórias e às vezes eu choro ao ler essas histórias, porque eu sinto a presença do Espírito Santo e vejo que a manifestação da glória de Deus, ela ainda está presente no nosso meio quando nós damos a liberdade. Nesse tópico, você falar que a demonstração do amor de Cristo, ela deve ser explícita em todos os lugares. Não somente nas igrejas, mas nos piores momentos deve-se expressar o amor de Cristo. Olha, nas catástrofes, nas festas mundanas, nas festas mundanas, a igreja ela tem o poder de demonstrar esse amor, seja em grandes ou pequenos gestos. A igreja tem esse poder. A missão aqui que é sustentada, quando nós falamos de missão, nós falamos de missionários. A missão aqui que é sustentada pelas irmãs que fazem pano de prato, pelas irmãs que vendem salgado na porta da igreja, que tiram parte aqui do seu pequeno salário para atuar os missionários, é uma demonstração de um coração que foi conquistado por Yeshua, pelo coração que foi conquistado e que ama a obra de Deus. Você acha que Deus não tem visto seu esforço? Você acha que Deus não tem visto a demonstração de afeto e carinho para com o seu reino quando você passa horas estudando? Ou quando você dedica parte do seu tempo e perde o culto para estar lá fora vendendo salgado? Querido, como eu vejo isso nos dias, como eu tenho visto isso nos últimos dias, as irmãs que doam parte do seu salário, ganham um salário mínimo e entregam parte para a obra missionária, que fazem pano de prato durante todo o dia para vender, para que os missionários tenham sustento. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, que está me assistindo. Eu falo isso com muita autoridade da parte de Deus. Esse coração é um coração que realmente foi conquistado no Calvário e que demonstra a bondade de Deus em todo o tempo. Isso é um coração bondoso. Já o tópico de número 2 vai mudar o tema aqui, vai falar homicídio, a destruição do próximo. Eu queria que nesse tópico você colocasse a sua sala para refletir sobre o tópico anterior, porque vai mudar o tópico, e você abrisse comigo 1 João, há um texto muito bom, 1 João, o capítulo de número 3, o versículo de número 15. Olha o que diz esse texto, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Preste bem atenção nesse versículo, para que você prenda a sua sala e para que eles entendam o que você quer falar nesse versículo. Querido, a afirmação de João aqui nesse versículo nos leva a 2 pensamentos. Quais são os pensamentos, pastor Elias? Anote aí. Primeiro pensamento: é assassino porque, como diz o versículo aqui, ele não teria coragem de doar a vida pelo irmão. Ele é capaz de matá-lo não só com palavras, mas também com ações. É isso que João está falando. E, consequentemente, João afirma que nenhum assassino tem vida eterna. É interessante que ele diz que não tem vida eterna em si mesmo. Isso significa que ele não traz consigo a salvação. Ele não traz consigo um caráter de nova criatura. O versículo 16, olha o que diz: o fato de Yeshua ter dado a sua vida por nós é o modo pelo qual conhecemos o amor. Devemos dar a vida pelos irmãos. Só entrega a vida pelo irmão no literal aqui, querido, quem foi conquistado por Jesus. Lembra do caso das irmãs que eu acabei de falar aqui? Isso é entregar a vida pela obra, é amar a obra. E eu garanto a vocês que hoje são poucas as pessoas que morrem pelo Evangelho.
Pouquíssimo, raríssimo as pessoas que são capazes de morrer pelo Evangelho. Vale isso nessa loja que você vai entender. O segundo pensamento é: ele não ama a si mesmo, pois o ódio traz consigo males e consequências terríveis para quem o carrega. Eu estou falando aqui que isso foi comprovado pela ciência. Quem não perdoa e quem traz consigo ódio, ele traz consigo a própria morte no seu coração. O ódio é um dos piores males da atualidade, sem contar que é uma demonstração aqui de quem ainda não foi conquistado pelo amor de Deus, de quem ainda não conheceu a salvação, de quem ainda não experimentou os dons e o batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa, quando nós somos convertidos, que nós conhecemos Jesus, é a demonstração de amor, de afeto, de carinho. Quem antes matava não mata, quem antes roubava não rouba, quem antes fumava não fuma e quem antes odiava passa a amar. É a maior demonstração de amor. Eu anexo aqui a esse pensamento que hoje em dia, quantas pessoas cometem aqui o que nós chamamos de homicídio culposo nas igrejas atuais através de simples palavras, através de ações por falta de amor. Talvez você que está me assistindo aí tenha sofrido na carne a demonstração aqui de desprezo. Você só está de pé porque o Senhor te segurou pelo último fio de cabelo. Você só está de pé porque Deus te segurou pela última, como dizia aqui os mineiros, pelo último nó da corda. Porque tentaram te matar, te perseguiram, lançaram calúnia, perseguiram o seu ministério e você no íntimo está parado. Você está indo na igreja por isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, guiado pelo Espírito Santo. Deus mande que você ressuscite. Deus mande que você se levante e volte à sua posição, porque Ele te quer trabalhando e o reino dele está precisando de você. As pessoas precisam do seu trabalho e Jesus está voltando, querido. Demonstrar o amor de Cristo é trabalhar, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que as pessoas nos odeiem, nós continuamos demonstrando o amor de Cristo, trabalhando na sua obra e pegando firme, na seara. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi o próprio Jesus quem falou isso. Por que você parou? Porque falaram mal de você? Quantas pessoas falam mal de mim? Quantas pessoas me odeiam? Se gregos e troianos não agradaram de Jesus, por que vão agradar de você? Pare, pense, volte, porque é tempo de reconciliação. E essa aula Deus está permitindo você trazer pessoas de novo ao trabalho, para a obra, demonstrar bondade ao reino, e não só bondade um para com o outro, porque quando você trabalha na obra, você está demonstrando bondade, porque você está servindo outras pessoas. Já o tópico de número 2, do item 2, eu queria que você abrisse comigo Jeremias. Tem um texto muito bom de Jeremias, eu não posso ficar preso aqui, porque é pouco tempo para nós lecionarmos. O capítulo 1, o versículo de número 5, um texto muito famoso, na versão judaica, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Querido, olha o quanto é profundo o que nós vamos falar aqui agora. Antes de você nascer, eu o separei para mim, eu o escolhi para ser profeta entre as nações. Olha, eu queria não ser invasivo eu vou dar para você uma resposta aqui altamente teológica e também um conselho pastoral, um conselho de um professor. Eu queria que você tirasse o professor aqui agora e ficasse com um conselho pastoral, um conselho de um amigo, e que você entendesse o que eu vou falar. E eu sei que muitas pessoas vão criticar, mas eu quero que você leve para um nível espiritual, e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, vai falar com pessoas que estão assistindo essa videoaula. Eu creio nisso, é por isso que eu estou gravando essa videoaula, querido. O horário que eu estou gravando essa videoaula é totalmente contrário, porque não é fácil estar gravando videoaula, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar com você o que eu estou expressando aqui agora. Olha, Jeremias 1:5 nos prova que a profundidade do conhecimento de Adonai vai além do que nós pensamos. Então a profundidade dele, o conhecimento de Adonai, vai além do que nós planejamos. O quanto ele sabe e o quanto ele está a par de todos os acontecimentos que estão à nossa volta, é isso que Jeremias está falando. Adonai está a par de todos os acontecimentos, tudo que vai acontecer, e chama presciência de Deus. Isso é magnífico, querido. Sendo ele dono da vida, como posso eu decidir algo que não me pertence?
posso eu, um homem comum, sabendo que Ele conhece todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, decidir algo que não me pertence? Ah, mas o corpo é meu. Peraí, meu corpo é seu? Mas quem te gerou? E quem está gerando o que há em você? Por que você está falando isso, pastor Elias? Eu vou continuar a pergunta para você entender. Como posso eu tirar algo que já foi gerado pelo Criador? Aqui nós estamos falando sobre aborto, querido. É isso que o tema fala aqui no tópico de número 2. E eu vou aprofundar a pergunta para você entender. Acaso pode uma mulher deixar alguém levar o seu filho sem sua permissão? Olha, querido, se diante dessas perguntas que eu fiz aqui para você, a resposta foi não, porque muitas mulheres fazem aborto sem sequer ser donas da vida aqui em questão, sem sequer ser dona daquilo que foi gerado por Deus dentro dela. Parece um pensamento egoísta, mas não é egoísta. Se nós confiamos em Deus, se nós entregamos tudo ao Senhor, por que nós queremos tirar aquilo que não é permitido, que foi o próprio Deus quem gerou? Todas as coisas acontecem porque Ele permitiu. Ainda que a lei humana permita, nós estamos vivendo por fé e não por vista. Por quê? Porque nós confiamos nos planos de Deus, ainda que tudo seja contrário. Eu confio no plano de Deus. Ah, pastor, mas eu fui estuprada e a lei me permite tirar. E eu não quero carregar no ventre algo que me incomoda. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque os planos dele vai além de tudo que nós pensamos, além de tudo que nós tentamos entender. Ele tem um projeto, e o projeto dele para essa criança que foi gerada é algo magnífico que nós não podemos entender. Há um desgosto, sim, mas o Deus que gerou é capaz de converter o seu pranto em alegria, é capaz de converter a sua amargura em uma nova visão de um reino próspero e de que vai acontecer algo magnífico. Falar nesse tópico número 2 é muito difícil, querido, porque é um tema polêmico na atualidade e as pessoas querem trazer um pensamento totalmente humano para algo que é meramente espiritual, totalmente espiritual. Eu acho interessante que nós devemos falar nesse tópico que o Criador ele não permite que a criatura venha decidir quem deve ou não viver. Há um texto muito bom na Bíblia quanto à presciência de Deus e sobre os planos de Deus, o quanto Deus nos conhece, que está em Salmo 139, o versículo número 3 diz assim: pois formaste o mais íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente, tuas obras são maravilhosas, eu o sei muito bem. Lá no versículo número 16 ele diz assim: teus olhos podiam ver-me como um embrião. Olha que interessante, querido. Mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Sobre aborto, querido, nós temos um parecer bíblico. E o parecer bíblico é: a criatura não pode tomar o lugar do Criador. Simples, ainda que venham com metáforas humanas, ainda que venham com parecer humano, com parecer judicial, eu permaneço com a Bíblia. Eu não quero perder a salvação por tentar tomar o lugar de Adonai. Jamais, não compete a mim. Já o tópico de número 3 da nossa lição falou o primeiro homicídio. Eu queria que você colocasse nesse tópico que existe uma grande diferença aqui entre matar e assassinar. Embora no Velho Testamento não tinha essa diferença, eu vou te explicar. Caim ele assassinou Abel depois que ele deixou a inveja invadir o seu coração. A palavra no antigo hebraico, aqui na raiz original hebraica, é razá, que ela é a única palavra que sem paralelo aqui no original com outras sociedades no segundo milênio aqui antes de Cristo. Ela não tinha associação, não tinha um paralelo nas outras sociedades. Ela identificava a morte de pessoas, que inclui aqui assassinato premeditado, executado com hostil intenção de matar, mortes acidentais e também o que nós chamamos de homicídio culposo. Para ela tudo era a mesma coisa. Agora hoje, na sociedade moderna, nós temos o termo mut, que significa matar, que se aplica aqui no nosso código em diferentes termos, em diferentes formas.
como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e homicídio doloso, quando houve a premeditação do ato em suma. É isso que deve ser explicado. No Antigo Testamento não havia um paralelo na palavra razar, mas hoje nós temos uma grande diferença. E nós precisamos explicar isso na sala de aula. É interessante que na era graça nós estamos vivendo muitas pessoas, como eu disse aqui, praticando homicídio culposo, praticando homicídio doloso, os dois tipos de homicídio. Eu não tive intenção. Outras realmente têm intenção de matar através das palavras, através do que nós chamamos aqui das calúnias. E isso deve ser explicado. No tópico de número 3 da nossa revista, vai falar assim: sejamos bondosos e misericordiosos. Querido, eu queria que você falasse nesse tópico que o serviço e não o ser visto, que é bem diferente, deve ser a base de todo cristão. Por que isso, pastor Elias? Por quê, querido? Porque à medida em que nós vamos adquirindo maturidade espiritual, ou seja, à medida que nós vamos adquirindo os dons espirituais, nós somos mordomos de todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo nos mínimos detalhes. Nós somos mordomos, nós diminuímos, nós não subimos, nós abaixamos. É interessante que você pode observar que o novo convertido, ele é como aquele trabalhador recém-contratado. Ele se envolve em tudo, ele participa de tudo. Por quê? Porque ele está pronto a fazer tudo para que os outros sejam agraciados pela chama do Espírito Santo que arde em seu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa: há quanto tempo a chama do Espírito Santo não arde em seu coração para propagar a boa nova e a bondade de Cristo a essa humanidade perdida? Há quanto tempo você está como um trabalhador? Aqui em Minas Gerais nós falamos aquele trabalhador morcego, que está morcegando no trabalho, que está voando, como diz aqui o ditado mineiro, quando não está fazendo cera, quando não está voando, está fazendo cera, igual a abelha. Talvez você esteja voando, talvez você esteja voando na igreja, querido. E muitas pessoas precisam de uma palavra amiga, precisam da bondade de Cristo manifestada na sociedade atual. E você pode fazer isso, você deve fazer isso. É o nosso dever de cristão. Leve isso para a sala de aula, querido. Fale uma linguagem simples para que as pessoas entendam o que você está querendo passar para elas, o que os alunos precisam viver. O tópico de número 2, do item de número 3, vai falar o seguinte: ajudando o ferido. Olha que interessante. Nesse tópico, eu queria que você levasse para a sala de aula algo fantástico da parte de Deus. Nós gentis, nós éramos considerados a raça misturada. Nós éramos considerados aqui, nós devemos entender aqui que nós éramos a escória da sociedade. Nós éramos um povo sem destino que foi eleito pelo Filho de Deus, e com essa eleição nós fomos amados e devemos amar e ajudar o nosso próprio, os envolvendo no mesmo amor que nos foi envolvido outrora quando nós estávamos no mundo. Olha, o amor do Evangelho, o amor de Cristo que nos envolveu, agora também deve envolver outras pessoas. Foi com esse amor que nós fomos envolvidos. Foi com esse amor que nós fomos abraçados. Querido, nós precisamos e devemos entender que o tempo não mudou. Como diz 2 Timóteo 1, o capítulo 1, versículos 5 e 6. É o que diz. Vamos para a Bíblia, para você entender o que eu quero falar aqui nesse versículo. 2 Timóteo, o capítulo 1, 5 ao 7 diz assim: recordo-me, é Paulo falando com Timóteo, da sua confiança sincera, a mesma confiança tida por sua avó Loide e a sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também você possui essa confiança. Por essa razão, insisto para que mantenha acesa a chama do dom de Deus, que você recebeu mediante a Mishkan, da minha parte, a imposição de mãos. Olha que interessante. Pois Deus nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Olha, eu vou frisar isso aqui: poder, amor e autodisciplina. Então entenda uma coisa, querido, nós ainda devemos manifestar. O tempo mudou? Ok, o tempo mudou.
mas nós ainda devemos manifestar e viver o amor de Deus, o amor de Yeshua, dia após dia. É o nosso dever. Assim como Paulo admoesta Timóteo, ele instrui Timóteo a viver esse amor, eu estou te admoestando, eu queria que você admoestasse a sua sala a colocar esse amor em prática dia após dia, a viver esse amor dia após dia, ainda que as pessoas nos persigam, ainda que as pessoas nos caluniem, ainda que as pessoas tirem sarro da nossa cara, querido, nós devemos viver esse amor, porque Jesus viveu esse amor em todo tempo. Nós devemos demonstrá-lo também, o nosso dever. No tópico de número 3, fala o seguinte, o último tópico da nossa lição, ele fala, ajudando os irmãos. Como é precioso esse tópico e como você deve tirar proveito desse tópico na sua sala de aula. De que maneira, pastoria? Simples, querido. Tem algo muito bom para se falar nesse tópico. Olha, a demonstração de ser igreja deve começar em nosso meio. De que maneira? Você parou para pensar nisso? De que maneira que eu demonstro ser igreja? Na atualidade, na minha sala de aula, na minha faculdade, no meu dia a dia, querido, simples, na sua sala de aula. Vou te dar uma dica simples para você fazer. Faça em sua sala de aula uma caixinha, aquela caixinha de oração que nós assembleianos adoramos fazer. Então faça uma caixinha daquela pequenininha, escreva, dê aos seus alunos uma folha em branco, e escreva nessa folha em branco algo que eles precisem trazer, que eles tragam para a sala de aula, para que se forme aqui uma grande cesta básica. E peça para eles escrever uma declaração ou algo que eles sentirem de Deus nessa folhinha, um pedido de oração. E essa folhinha vai para alguém que será agraciado para que ele ore. Olha que profundo isso aqui. Querido, é o seu dever fazer isso, porque no nosso meio existem diversas pessoas que estão precisando, que estão necessitados, que estão passando por dificuldade e com certeza existe alguém na sua sala que conhece alguém que está passando por necessidade. Então é uma grande oportunidade na nossa sala de aula abraçar essa pessoa com uma cesta básica ou com várias cestas básicas. É o nosso dever como cristão. Aquele irmão que está passando por um grande aperto financeiro, eu não sei o que você vai fazer, mas faça algo para demonstrar que a EBD está preocupada com os irmãos, que a EBD se preocupa com o próximo. E leve para essa pessoa tudo que você conseguiu e fale para ela que foi a escola bíblica quem está mandando. Não fica fazendo alardes na internet, não fica tirando foto e postando no Facebook, não. A Bíblia diz que o que você está com a mão direita e a esquerda não deve nem saber. Então é o seu dever fazer isso, para demonstrar o carinho que a escola bíblica tem, o carinho que os seus alunos têm para com essa pessoa. E em seguida a convide para vir à escola bíblica dominical. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque à medida que nós vamos aprendendo mais de Cristo, à medida que nós vamos aprofundando mais de Cristo, nós passamos a entender que nós temos um chamado para falar, um chamado para pregar. E a Bíblia diz que jamais nós veremos um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Quando a pessoa entende isso, ela passa a confiar inteiramente nele. E quando nós confiamos nele, ele abre todas as portas para que nós possamos ser instrumento de bênção, para que nós possamos dar e não receber. É Ele quem prometeu, não é a promessa do homem, é Ele quem prometeu. Nós não estamos fazendo aqui a teologia da prosperidade, colocando Jesus em contra-parede, colocando Deus em contra-parede, falando o Senhor tem que fazer, nós determinamos de maneira nenhuma, nós estamos apenas trazendo as pessoas para conhecer a verdade bíblica, que é desfrutar de uma vida e vida em abundância. Querido, é de extrema importância você fazer essa sala de aula. É de extrema importância você mostrar para os seus alunos que existem pessoas que precisam do amor, não só amor de palavras, mas o amor de ação. E esse amor de ação deve ser demonstrado na nossa sala de aula. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que o Espírito Santo vai te guiar. E eu fico maravilhado em saber que a Escola Bíblica Dominical está crescendo e crescendo cada dia mais em uma profunda inspiração do Espírito Santo, através dos dons espirituais e através dessa revista. Faça algo para a Escola Dominical.
Faça algo que traga mais uma pessoa aos pés do Senhor Jesus. É o seu dever, é o nosso compromisso. Espero que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, uma semana de estudos, uma semana de congratulação na presença do Senhor. E que Deus te ilumine e te dê ideias dele para essa aula. Eu me despeço de você, esperando que você tenha tirado proveito dessa aula. Yahem Shalom e até a próxima pré-aula.